No dia 20 de outubro de 1976, os passageiros que iam trabalhar de manhã cedo na Louisiana embarcaram no George Prince, balsa gratuita que cruzava o rio Mississippi entre Luling e Destrehan. Era cedo de manhã, em um dia claro e fresco, um dia como qualquer outro, o rio estava calmo e a tripulação da balsa parecia estar de bom humor. Tudo parecia bem, mas em poucos minutos após a partida da balsa, quase todos a bordo estariam mortos. Em um dos piores e mais desnecessários desastres de balsa da história dos Estados Unidos. A balsa Luling Destrehan era uma das várias balsas gratuitas para veículos e pedestres que operavam na Louisiana dos anos 1970, transportando passageiros de um lado ao outro do rio Mississippi. Essas balsas eram operadas pelo Departamento de Rodovias da Louisiana como parte da rede rodoviária estadual. A travessia Luling-Destrehan era uma conexão vital para muitos trabalhadores que iam para seus empregos em ambos os lados do rio, funcionando continuamente durante todo o ano. Ela dependia de duas embarcações, a George Prince, construída na década de 1930, e a Ollie K. Wilds, construída na década de 1920. Em períodos calmos, só uma embarcação operava. Nos horários de pico, as duas funcionavam juntas. Durante uma travessia normal, uma balsa começava sua jornada navegando diretamente rio acima contra a correnteza. Depois virava e atravessava o rio, com a correnteza levando-a de volta rio abaixo. Enquanto fazia isso, as duas balsas eram adequadas para veículos e passageiros, geralmente transportando ambos. No dia 20 de outubro de 1976, tanto a George Prince quanto a Ollie K. Wilds estavam em operação às 6 da manhã. A maioria dos passageiros eram trabalhadores indo para o trabalho. Operários da construção civil e funcionários de uma fábrica química próxima atravessavam o rio em grande número. Apesar do horário cedo, o tempo estava claro e fresco, mas frio, quando a George Prince partiu para mais uma travessia rotineira. Com 96 pessoas a bordo, muitos desses passageiros permaneceram em seus veículos para a curta travessia do rio, embora alguns tenham saído e se juntado aos passageiros pedestres em uma área de espera interna. No convés da George Prince havia 20 carros, 8 caminhões e 6 motos, alguns ocupados, outros não. Enquanto a George Prince partia, outro navio, o enorme petroleiro norueguês SS Froster, se aproximava. O Froster estava no final de uma longa viagem transatlântica e era pilotado por um experiente prático local chamado Nicholas Colombo. Nicholas conhecia bem o rio e já havia realizado trabalhos semelhantes muitas vezes antes. Quando o Froster se aproximava da travessia, o George Prince apareceu à vista. Ele estava navegando o rio acima, na mesma direção que o Froster, embora naquele momento os navios não estivessem em rota de colisão. O piloto do Froster soou a buzina do navio 2 vezes, um sinal não oficial, mas amplamente aceito, de que ele esperava que a embarcação menor cedesse passagem. De modo geral, era aceito que embarcações menores cedessem passagem para as maiores no rio, já que navios maiores eram mais difíceis de manobrar. Essa convenção, junto com o uso da buzina pelo Froster para sinalizar sua intenção, deveria ter deixado muito claro para o piloto do George Prince que ele deveria esperar até que o Froster passasse antes de virar para atravessar o rio. Mas o George Prince não esperou. Em vez disso, virou e cortou diretamente o caminho do Froster. O piloto do Froster tocou a buzina repetidamente e fez várias chamadas de rádio. Não havia espaço para ele virar o navio para bombordo. Virar para estibordo também era arriscado, pois se o George Prince fizesse o que ele esperava e corrigisse seu curso, o Froster virando para estibordo causaria uma colisão. Por esse motivo, o Froster manteve seu curso, esperando plenamente que o George Prince corrigisse o rumo e desse passagem, mas o George Prince não o fez. Na verdade, ele continuou atravessando o rio diretamente no caminho do Froster. Quando ficou claro que a colisão era inevitável, as chamadas de rádio do Froster se tornaram contínuas. O piloto também ordenou que os motores fossem colocados em reverso para reduzir a velocidade do navio.
Enquanto isso, a bordo do Jorge Príncipe, muitos passageiros também perceberam que uma colisão era iminente. Eles gritaram, correram para as extremidades da balsa e buzinaram os veículos enquanto o petroleiro se aproximava deles. Apesar de todos os esforços para alertar, a única pessoa que poderia ter feito algo para ajudar o piloto do Jorge Príncipe parecia completamente alheia ao perigo. O Jorge Príncipe continuou em frente, sem hesitar, até que o navio que se aproximava colidiu diretamente em seu lado. O enorme petroleiro abriu um grande rasgo na lateral do Jorge Príncipe e o inclinou de forma tão severa que ele quase virou. Carros, caminhões e motos deslizaram pelo convés e caíram na água. Segundos depois, a balsa foi forçada para baixo do petroleiro. Muitos dos 96 passageiros do Jorge Príncipe aguardavam em seus veículos ou abrigados do mau tempo na área interna da balsa. Quando a colisão aconteceu, eles tiveram pouca chance de sobrevivência. A maioria dos veículos afundou imediatamente ao cair na água, com apenas um ou dois flutuando tempo suficiente para que seus ocupantes escapassem. O caminhoneiro Charles Chatelain ficou preso em seu caminhão enquanto ele afundava no rio Turvo e só conseguiu escapar quando uma das janelas quebrou e a água entrou. Enquanto tentava se orientar debaixo d'água, ele encontrou uma mão e a segurou, acreditando que fosse de outro sobrevivente. No entanto, após alguns momentos, ficou claro que a mão não estava presa a um corpo vivo. Charles soltou e nadou desesperadamente para cima. Ele ficou sem ar, inalou água e combustível diesel derramado e quase desmaiou antes de emergir à superfície e finalmente escapar para um pedaço dos destroços. Charles teve sorte. Muitos outros passageiros permaneceram presos em seus veículos, enquanto corpos foram recuperados posteriormente. Foi observado dano interno em alguns dos veículos, compatível com os ocupantes tentando desesperadamente escapar. No total, 78 pessoas perderam a vida no desastre. Isso incluiu toda a tripulação do George Prince e a maioria dos passageiros a bordo. 96 pessoas caíram na água após a colisão. Apenas 18 sobreviveram. O Froster parou o mais rápido possível após o acidente e enviou pequenos barcos de resgate. Não conseguiu encontrar nenhum sobrevivente na água. Enquanto isso, muitos dos que sobreviveram à colisão subiram no casco virado do George Prince, de onde foram resgatados pela outra balsa da travessia do rio, a Ollie K. Wilds. Ela se aproximou dos destroços e os passageiros usaram os bancos da balsa para criar uma ponte entre ela e o convés da Ollie K. Wilds. Para que os sobreviventes pudessem subir em segurança após o desastre, os investigadores vasculharam os destroços, tentando descobrir por que o piloto do George Prince, um homem chamado Egídio Auleta, havia conduzido o navio daquela forma. Da maneira como fez, ele quebrou tanto regras quanto convenções da navegação fluvial de uma forma que parecia extremamente descuidada. Mas como ele não sobreviveu ao acidente, não pôde explicar por que havia se comportado daquela maneira. Egídio deveria ter atrasado a travessia do George Prince e dado passagem ao Froster. Não só era assim que, em geral, os encontros entre grandes e pequenos navios no rio eram conduzidos. Mas o piloto do Froster havia sinalizado claramente com a buzina do navio que pretendia ter prioridade e tentou chamar o George Prince. No rádio, tanto o sinal da buzina quanto as chamadas de rádio foram ignorados. Finalmente, mesmo sem a buzina e as chamadas de rádio. O piloto do George Prince deveria ter observado o rio para cima e para baixo, visto o Froster e estar ciente dele muito antes de conduzir o George Prince para o seu caminho. Então, por que ele não fez isso? Uma possível explicação foi descoberta pelos investigadores em um armário na sala de controle do George Prince. Uma garrafa de uísque quase vazia. Testes post-mortem em Egideio. Auleta revelaram que ele havia consumido álcool recentemente. De fato, o nível de álcool no sangue dele estava apenas um pouco abaixo do limite legal para dirigir um veículo motorizado. Os trabalhadores de plantão no George Prince já estavam perto do fim de um longo turno noturno. Assim, foi determinado que uma combinação de embriaguez e cansaço fez com que o piloto Egídio Auleta perdesse o foco e deixasse de tomar as precauções normais e sensatas ao operar a balsa.
Essa foi a principal causa do acidente. Nicolau Colombo, piloto do Rio que controlava o Foster na colisão, também poderia ter evitado o acidente se reduzisse a velocidade de imediato. Quando George Prince não respondeu assim que suas chamadas de rádio e toques de buzina foram ignorados, ele deveria ter começado a reduzir a velocidade do Foster. Como foi, ele esperou um pouco demais, talvez esperando por uma resposta tardia do George Prince. Alguns anos após o acidente, a construção de uma ponte permanente próxima sobre o rio Mississippi foi concluída e a travessia Luling-Destrehan foi fechada para sempre. A colisão, que ocorreu ali em 20 de outubro de 1976, continua sendo um dos acidentes de balsa mais mortais da história dos Estados Unidos. Causado principalmente por uma simples falta de atenção e pela decisão de um homem de beber enquanto estava de serviço.